alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam ter um tempo melhor, uma melhor preparação da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam também o nosso texto de apoio, que é com base nele que nós colocamos aqui dados a respeito da revista. Nós não repetimos o texto da revista, a proposta da nossa participação no portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos amados irmãos, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto de apoio e dos slides, nós temos 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também o portal Escola Dominical disponibiliza textos, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias da lição dos adultos, onde os irmãos terão um tempo para poder refletir a respeito do texto bíblico, tendo um momento devocional e angariando informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Também, se tiver alguma dúvida, pergunte na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a perguntas feitas nos comentários das nossas redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com esta resposta. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é realizada na sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, no Templo Antigo da Igreja do Belém e na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Benrezinho. Se o irmão estiver em São Paulo, região, o irmão é nosso convidado para esta reunião. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e missão da Igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje, dando início ao segundo bloco do trimestre, onde vamos estudar sobre a natureza da igreja, iremos estudar hoje sobre as imagens bíblicas da igreja. A igreja, nós vimos na lição passada, teve origem em Deus. É criação divina. Era o segredo que Deus guardou até o dia em que foi a Cesareia de Filipe. E aí, então, Jesus revelou este mistério. Mas, por ter origem em Deus, a igreja é uma realidade espiritual. E por ser uma realidade espiritual, não tem uma criação divina, nós não temos capacidade para poder entender com perfeição o que é a igreja. O profeta Isaías nos fala desta realidade. Lá no capítulo 55 do seu livro, no versículo 8, o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A igreja é uma realidade espiritual.
e, portanto, a mente humana não pode alcançá-la. Mas como Deus quer que nós saibamos o que é a igreja, porque fazemos parte dela, para que saibamos o que Deus quer com a igreja, ele então trouxe algumas figuras, algumas imagens. Ele então, através de coisas terrestres, nos faz ensinar as coisas espirituais. É assim que funciona a pedagogia divina. Como somos infinitamente inferiores em conhecimento, pensamento em relação a Deus, Deus utiliza das coisas que podemos compreender para nos fazer entender as coisas que seríamos e somos incapazes de entender. Esta pedagogia Jesus mencionou falando com o mestre de Israel, Nicodemos, que devia ser o maior entendido da lei de Moisés nos dias do ministério terreno de Jesus. E Jesus mostrou a ele que é assim que Deus revela as coisas espirituais para os homens. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, Jesus sempre operou desta maneira. Ele falava das coisas terrestres para nos fazer entender das coisas celestiais. E para nos fazer entender da igreja, que é uma criação celestial, é algo que tem origem divina, ele então nos utiliza de imagens, de figuras. E através destas figuras, nós compreendemos o que é a igreja. E são algumas destas imagens que a Bíblia dá para a igreja e qual o ensino, qual o aprendizado que temos com estas imagens, que é o tema da nossa lição de hoje. O item 8 do Cremos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus é a crença na igreja. E a importância dessas imagens fica bem demonstrada porque neste item, e como cremos é uma síntese da nossa crença, nós vemos a importância das imagens bíblicas da igreja, para nós a compreendermos. Veja o que diz o item 8 do Cremos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. E aí vem os versículos em base do qual foi elaborado este item. 1 Coríntios 12, 27, João 4, 23, 1 Timóteo 3 e 15, Epístola aos Hebreus 12, 23 e o livro do Apocalipse 22 e 17. Mas nós já vemos assim, cremos na igreja, que é o corpo de Cristo. E aqui nós temos a primeira imagem bíblica, a imagem da igreja
como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Onde está escrito isto, irmão Caramuru? É uma invenção dos teólogos da Assembleia de Deus? Não, senhores. É a Bíblia quem o fala. 1 Coríntios 12 e 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A igreja é o corpo de Cristo. E o que nós aprendemos quando a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo? Em primeiro lugar, nós compreendemos que a igreja prossegue, mantém a obra de Jesus. Para realizar a sua obra salvífica, Jesus recebeu um corpo, porque ele se fez homem. É o que está escrito lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. E então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Jesus recebeu um corpo para poder se oferecer a nós e derramar o seu sangue na cruz do Calvário e tirar o pecado do mundo. Então, o corpo de Jesus foi um instrumento pelo qual ele salvou a humanidade. E quando se diz que a igreja é o corpo de Cristo, uma vez que Jesus morreu, mas ressuscitou em corpo glorioso, e este corpo glorioso agora está no céu, à direita do Pai, a igreja, sendo o corpo de Cristo aqui na terra, continua a fazer a obra salvífica de Jesus. Então, dizer que a igreja é o corpo de Cristo é dizer que a igreja dá continuidade à obra salvífica de Jesus. É o instrumento pelo qual Cristo salva as pessoas depois que ele subiu aos céus. É por isso que a igreja nasce, como nós vimos na lição passada, no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira lição que a gente tem, quando diz que a igreja é o corpo de Cristo, é que ela dá continuidade à obra salvífica de Jesus. É por isso que Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, no Evangelho, Lucas escreveu o que Jesus começou. E no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz o que a igreja continuou aquilo que Jesus começou. É por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Mas temos uma segunda lição a respeito do corpo de Cristo, desta imagem do corpo de Cristo. É que a imagem do corpo de Cristo
nos fala da unidade da igreja. Veja que a Bíblia diz: vós sois o corpo de Cristo. Não fala os corpos de Cristo, não. Jesus, quando se humanizou, recebeu um único corpo. E agora a sua igreja é o corpo de Cristo. Quando falamos que a igreja é o corpo de Cristo, falamos que a igreja é única. Ela é una, ela é única. É um só povo, todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, de toda língua, tribo, raça e nação. Homem ou mulher, não importa, rico ou pobre, a igreja é una. E veja que esta imagem é repetida, esta característica é repetida nas demais imagens. Nós vamos ver que daqui a pouco que a igreja é o edifício de Deus, a lavoura de Deus, a noiva e esposa do Cordeiro. A coluna e firmeza da verdade. Sempre no singular, porque a igreja é única, é uma só. Ela é o corpo de Cristo. Então, essa imagem nos traz também a ideia da unidade da igreja. Nós lemos aqui no item 8 do Cremos da Declaração de Fé que a igreja ela é una. Mas a imagem do corpo de Cristo também nos mostra que, apesar da unidade, também existe na igreja uma diversidade. Paulo, falando sobre esta imagem do corpo de Cristo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ele diz assim, versículo 14, versículo 12, 12 e 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E o versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, quando se diz que a igreja é o corpo de Cristo, diz que nesta unidade existe uma diversidade. O corpo é um só, mas os membros são muitos. Esta é a realidade do nosso corpo. O nosso corpo é um só, cada um de nós tem apenas um corpo. Mas nós temos milhões de células, milhões de tecidos, centenas de órgãos. Por quê? Porque, apesar de nós sermos um corpo, os nossos membros são muitos. E Paulo, neste capítulo 12 de Coríntios, ele lembra alguns membros do corpo. O pé, a orelha, o olho. A igreja, ela é una, mas ela é diversa. Ela tem vários membros, os membros em particular, que são diferentes entre si. São diferentes por terem sexos diferentes. Nós temos homens e mulheres na igreja. São diferentes por termos povos diferentes, judeus e gentios, toda língua, toda tribo, toda nação. Temos classes sociais diferentes na igreja. Todos somos um, mas cada um de nós é diverso. A imagem do corpo revela esta diversidade na igreja. É por isso que quem quer impor à igreja uma uniformidade, que todo mundo seja do mesmo jeito, da mesma maneira, nunca prosperará, porque não é este o propósito de Deus. Deus criou uma única igreja, mas uma igreja que é diversa, que tem muitos membros em particular. A imagem do corpo de Cristo nos mostra que há uma
interdependência entre estes membros. Veja que os membros são diferentes, têm diferentes funções, diferentes tamanhos, diferentes estruturas, mas um depende do outro. O corpo ele só se mantém vivo e saudável se os membros estiverem funcionando em harmonia. Se o coração estiver cumprindo o seu papel de bombear o sangue, o pulmão de controlar a entrada e saída do oxigênio, o pé de locomover o homem, o estômago de digerir o alimento. Cada membro tem que funcionar fazendo a sua parte e ajudando os demais. Os membros são interdependentes. Quando uma pessoa falece, muitas vezes as pessoas dizem houve uma falência múltipla dos órgãos. Ou seja, um órgão deixou de funcionar e por aquele órgão deixar de funcionar, o outro também deixou de funcionar e o outro também, e no fim vem a morte. A igreja é o corpo de Cristo e isso nos ensina que um membro depende do outro. É o que a Bíblia diz, que nós somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. É o que vemos lá em Romanos 12:5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E Paulo repete isso em Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a imagem do corpo de Cristo também nos transmite a ideia da interdependência entre cada membro, porque somos membros uns dos outros. Mas a imagem do corpo de Cristo também mostra quem manda na igreja. Se a igreja é o corpo, quem manda na igreja é a cabeça. O cérebro aqui, ele é o comandante de todo o corpo. E quando falamos que a igreja é o corpo de Cristo, estamos dizendo que Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o comandante da igreja. Quem governa a igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo o diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. A igreja está sob o comando único de Jesus, porque é a cabeça, que é uma só, que comanda todo o corpo. Jesus é a cabeça da igreja. E quando dizemos que a igreja é o corpo de Cristo, estamos dizendo que Jesus está sob o comando, de que a igreja está sob o comando de Jesus. E só de Jesus. Não existe uma cabeça visível, chamada Papa, e uma cabeça invisível, que é o Jesus. A igreja não é um monstro, não tem duas cabeças. Ela tem apenas uma cabeça. E esta cabeça é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a imagem do corpo nos traz também a ideia de que a igreja é viva. O corpo de Cristo está vivo. Jesus vive para todo sempre. Foi o que ele disse lá para o apóstolo João na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele vive para sempre. E se a igreja é o corpo de Cristo, ela é um organismo vivo. Ela tem vida.
porque creu em Jesus. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 30, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A igreja é o corpo de Cristo, porque os seus membros têm a vida eterna, creram em Jesus e passaram da morte, ou seja, deixaram de ficar separados de Deus e agora estão em comunhão com Deus e viverão para sempre com o Senhor. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Isso nos ensina que a igreja é um organismo vivo que possui vida. E por possuir vida, a igreja é um corpo que cresce e se desenvolve. Jesus, ele cresceu e se desenvolveu quando se humanizou. É o que está escrito lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A igreja é o corpo de Cristo. E assim como o corpo físico de Jesus cresceu em estatura e em sabedoria e em graça para com Deus e os homens, também a igreja cresce e se robustece em espírito, e a graça de Deus está sobre ela. A igreja vive crescendo, tanto quantitativa como qualitativamente. Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É uma igreja que crescia. Atos 9 e 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ou ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, vemos claramente que a igreja, por ser o corpo de Cristo, ela cresce, não só na quantidade de membros, mas também na qualidade. Os membros vão se santificando, vão se aperfeiçoando, vão se conformando à imagem de Jesus. São, portanto, todas estas características da igreja que nós aprendemos nesta primeira imagem, que é a imagem do corpo de Cristo. Mas o item 8 do Cremos, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, diz também que a igreja, além de ser o corpo de Cristo, é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna
e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, e não nos esqueçamos que quando houve a revelação da igreja em Cesareia de Filipe, isto se deu porque o Pai revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, ela é a coluna e firmeza da verdade. O que quer dizer coluna? Coluna é um poste, né, que sustenta uma construção, sustenta algo. As colunas numa edificação, elas mantêm a edificação de pé. A igreja, ela é a coluna da verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é Jesus. João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é a verdade. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ser a coluna da verdade é sustentar a verdade. Ou seja, a igreja é um povo que sustenta a palavra de Deus. Mantém-se na palavra de Deus. Ela anuncia a palavra de Deus. Ela anuncia a Jesus. Ela anuncia o amor de Deus. A igreja é a coluna da verdade. Por isso a igreja não pode abrir mão da palavra de Deus, abrir mão das escrituras sagradas, da Bíblia Sagrada. Ela deve se guiar única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. Por isso que a igreja ela anda na verdade. E é guiada pelo Espírito Santo em toda a verdade. Como se diz lá em João 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A igreja é o sustentáculo da verdade neste mundo onde hoje as pessoas não creem que a verdade existe. Onde estão a falar na pós-verdade. Mas a verdade existe. A verdade é Jesus. E a igreja sustenta a verdade. E não só sustenta, como se mantém na verdade. Porque a igreja é a firmeza da verdade. A igreja permanece na palavra. A igreja permanece em Jesus. A igreja permanece em Deus. É isto que quer dizer a firmeza da verdade. Mas além de ser o corpo de Cristo e a coluna e firmeza da verdade, que são as duas figuras mencionadas no item 8 do Cremos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, a Bíblia nos diz que a igreja é o edifício de Deus e a lavoura de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Já vimos que o uso da expressão no singular
nos fala da unidade da igreja. Mas o que é ser edifício de Deus? Aliás, a imagem do edifício foi a primeira imagem que foi revelada da igreja. No dia em que Jesus revelou a igreja, lá em Cesareia de Filipo, ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus já tratou a igreja como um edifício. E nós, esta ideia do edifício, nos mostra que a igreja é algo que foi planejado, projetado, para depois ser construído. É como qualquer casa, como qualquer edificação. Primeiro você faz a planta, o desenho, leva às autoridades, elas o aprovam, se está de acordo com a lei, de acordo com as regras. E então você começa a construir. Dizer que a igreja é um edifício de Deus é dizer que ela é planejada por Deus, desenhada por Deus, e que não podemos fugir ao modelo do projeto divino. Hoje há muitas pessoas querendo reformar a igreja, inovar na igreja, criam métodos de crescimento da igreja, esquecidos de que a igreja não é deles, não é dos homens. A igreja é de Jesus. E Jesus disse: edificarei a minha igreja. Ele estabeleceu o modelo e nós devemos tão somente executar o modelo e o projeto de Deus. Assim como Deus deu a Moisés um modelo para ele construir o tabernáculo, e este modelo foi seguido por Davi, que deixou para Salomão a planta do templo. E Salomão tão somente executou a planta do templo. Nós, como filhos de Deus, por termos crido em Jesus, devemos única e exclusivamente executar o projeto, o plano estabelecido por Jesus. Ele é o edificador da igreja. Ele é o sábio construtor. Nós somos mestres de obras, ou simples pedreiros ou serventes. Jamais os construtores, jamais os projetistas. Jesus é o edificador. Agora, nós sabemos que toda edificação tem que ter um alicerce, e um alicerce sólido. Lá no final do Sermão do Monte, Jesus nos ensina que devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Porque quem edifica a sua casa sobre a rocha, as intempéries não a derrubam. Mas quem edifica a casa sobre a areia, as intempéries a derrubarão. A igreja é um edifício de Deus, é o edifício de Deus. Tem que ter uma base, um fundamento. E esta base é o próprio Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou ainda, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E no versículo 6, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. A pedra é Jesus. O fundamento da igreja é Jesus.
E aqui nós vemos o erro da igreja romana. A igreja romana não ouve o Pedro. Eles dizem que Pedro é a pedra e os seus sucessores, que seriam os papas. Mas é o próprio Pedro quem diz que a pedra é Jesus. Quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele falou com Pedro. Então ninguém melhor do que Pedro para dizer quem é a pedra. E Pedro diz claramente que a pedra é Jesus. A pedra principal da esquina. O fundamento da igreja é Jesus. Jesus não só é o comandante, como é o fundamento da igreja. E é por isso que a igreja tem que estar construída sobre a rocha que é Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, que são as fiéis testemunhas de Jesus. Não podemos sair da palavra, não podemos sair da Bíblia Sagrada, porque a pedra é Jesus, e quem testifica de Jesus são as Escrituras, como o próprio Jesus diz lá em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A imagem do edifício também nos mostra que cada um de nós deve estar no seu devido lugar para que a edificação possa crescer, para que a edificação possa se manter em pé. É o que diz o próprio Pedro, capítulo 2, versículo 5, de 1 de Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, cada um de nós é uma pedrinha. Aliás, é isso que quer dizer a palavra Pedro. Quando Jesus disse, tu és Pedro, no original grego é uma pedrinha, um pedregulho. Cada um de nós é uma pedra viva. Cada um de nós é uma pedrinha neste edifício, colocada no lugar indicado pelo projeto. E nós não podemos sair dali. E devemos nos entrosar. Assim como uma pedra se encaixava noutra pedra para fazer a construção, nós também devemos nos encaixar. Somos membros uns dos outros. A quarta imagem bíblica que iremos mencionar aqui é a da lavoura de Deus, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que nós já lemos aqui. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A lavoura é a alteração que o agricultor faz no ambiente natural para cultivar as plantas que ele vai plantar. Ele tira a mata natural, ele tira a vegetação nativa e prepara aquela terra, semeia o que ele quer para que haja a produção. Esta é a lavoura. Deus já permitiu a Adão que lavrasse o jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Depois que o homem foi expulso do jardim do Éden, ele continuou com esta tarefa de lavrar a terra. Como nós vemos lá em Gênesis 3 e 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra
de que fora tomado. Então, faz parte da atividade humana lavrar a terra, cuidar da terra, obter da terra o seu sustento. A igreja ser lavoura de Deus quer dizer que a igreja foi plantada por Deus. Foi uma mudança feita na vegetação nativa. Os homens todos perdidos, mortos em seus delitos e pecados, fossem gentios que se rebelaram contra Deus no episódio da Torre de Babel, fossem os judeus que rejeitaram a Jesus quando ele veio para ser o Messias, para ser o Cristo. Mas esses judeus e gentios perdidos, condenados, agora podem ser vivificados, alcançar a salvação das suas almas, porque Jesus morreu por eles na cruz do Calvário. E eles podem agora, por isso mesmo, crer em Jesus e alcançar a vida eterna. Esta é a igreja. Homens que eram mortos em seus delitos e pecados, hoje estão vivos para Deus. Morreram para o mundo e viveram para Deus. Passaram da morte para a vida. A lavoura de Deus. Neste povo novo. Esta gente nova. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5:17. Mas é aí que nós vemos que ser lavoura é estar sob os cuidados de Deus. Porque o lavrador é o Pai. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E o que fez o Pai? O Pai plantou o grão de trigo. E este grão de trigo morreu e frutificou, gerando os filhos de Deus. É o que o próprio Jesus diz lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Esta é a lavoura de Deus. Jesus morreu por nós, o grão de trigo. E ao morrer por nós, ele ganhou estas almas. Ele comprou estas almas. E as almas que creem nele recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. E esta lavoura, este fruto desta morte, deste grão de trigo, é a igreja. Quem planta a lavoura é o Pai, como nós dissemos. Mateus, capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. E essa realidade nós vemos na parábola do joio e do trigo. Quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, uma das parábolas que ilustram o reino de Deus, ele diz que o trigo foi semeado. Mas depois veio o inimigo e semeou o joio, no momento de vacilação dos cuidadores da lavoura. E quando eles perceberam que estava nascendo o joio, quiseram arrancar o joio. Mas o dono da lavoura disse: não, esperem a época da colheita. Na época da colheita, o joio será separado do trigo, o trigo será levado ao celeiro e o joio será queimado.
É esta a situação da igreja. Ela é a lavoura de Deus. Deus plantou a cultura. Mas, na vacilação daqueles que cuidam, o inimigo semeia também o joio. Mas no dia da colheita haverá separação entre o joio e o trigo. A imagem da lavoura nos mostra que Deus cuida da igreja. Mas a imagem da lavoura também diz que nós devemos produzir fruto. Uma planta que não produz fruto na lavoura, ela é arrancada, ela é tirada. Jesus disse esta realidade. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Por ser a lavoura de Deus, a igreja tem de produzir fruto. Se não produzir fruto, será arrancada fora. Não é trigo, é joio. Mas se der fruto, ela é limpada. Ela passa pela poda. Ela vai sofrer, mas para dar mais fruto. Disse Jesus: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15:5. Ser lavoura de Deus é estar sempre produzindo e produzindo fruto cada vez mais. Se não estivermos em comunhão com Deus, não seremos parte da sua lavoura. Seremos como o joio, arrancados e queimados. A última imagem bíblica de que trataremos aqui é a igreja como a noiva ou esposa do Cordeiro. Quando falamos da igreja como noiva ou esposa do Cordeiro, devemos nos lembrar o que quer dizer a palavra noiva. Hoje em dia, as pessoas perderam um pouco a noção, até pelas mudanças sociais, do que é o noivado. Nos dias de Jesus, nos dias em que é escrito o Novo Testamento, o noivado era a promessa de casamento. Aliás, no direito romano também, nós tínhamos os esponsalia. O que eram os esponsalia? Era uma promessa de casamento. E da palavra esponsalia é que vem a palavra esposa. Então, na verdade, na origem, a palavra esposa é aquela que promete se casar com alguém, ou a prometida para se casar com alguém. Os irmãos sabem que era muito costumeiro as famílias já se combinarem que o filho desse ia casar com a filha do outro. Então, quando falamos em noiva ou esposa do Cordeiro, estamos falando da mesma coisa. A palavra noiva e a palavra esposa, elas são intercambiáveis na realidade social daquele tempo. Então, é verdade que os pais de Jesus, eles já tinham se comprometido. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José,
Quer dizer, já havia promessa de casamento. Naquele tempo, inclusive, era feito um contrato chamado Ketubá, onde o noivo, né, aquele que prometia se casar com a noiva, já se comprometia a dar o dote, que era um valor em dinheiro, como garantia de que iria realmente se casar e cuidar bem da filha, e ele dava o dote para o pai da noiva, e também se comprometia a construir uma casa para, quando ela estivesse pronta, ele então levasse a noiva no dia do casamento, daí porque a parábola das 10 virgens, né, a parábola das 10 virgens fala dessa realidade da ida da noiva até a casa construída pelo noivo para com ela morar. E que esta casa era inaugurada no dia da festa de casamento, que normalmente eram 7 dias as bodas. Então, falar que a igreja é noiva ou esposa do Cordeiro é a mesma coisa. Tanto que a primeira vez que Jesus é chamado de noivo é por João Batista. João Batista, lá em João, capítulo 3, versículo 29, o precursor de Jesus, diz assim, aliás, João, capítulo 3, versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo. Estou aqui lendo na 4ª edição da edição Almeida, Revista e Corrigida. Mas se nós formos à Nova Almeida atualizada, que também é uma versão oficial das Assembleias de Deus, João, capítulo 3, versículo 29. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Então veja aqui, uma tradução traz noiva, a outra traz esposo. Por quê? Porque a palavra esposo está dentro daquele sentido aqui de Mateus. Maria estava desposada com José. Esposa é aquela que era prometida. Hoje em dia nós usamos a palavra esposo para depois do casamento. Mas a palavra esposo foi criada para aquela que era prometida em casamento. Quando se tinha a promessa de casamento, as esponsália. Então a igreja é a noiva ou esposa do Cordeiro, por quê? Porque ela está prometida em casamento a Jesus. E esse casamento serão as bodas do Cordeiro, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A igreja ainda não está pronta. Quando ela estiver pronta, Jesus virá buscá-la. E depois do tribunal de Cristo, lá na Nova Jerusalém, teremos a ceia das bodas do Cordeiro, quando Jesus celebrará a última ceia com a igreja, e a igreja com ele se casará. A promessa de casamento se transformará em realidade. Dizer que a igreja é a noiva ou esposa do Cordeiro é dizer, primeiro, que a igreja pertence a Jesus. Assim como a imagem do corpo de Cristo nos mostra que Jesus é o Senhor da igreja, por ser a cabeça da igreja, a imagem da igreja como noiva ou esposa do Cordeiro mostra que a igreja é de Jesus. Porque, como disse João Batista, quem tem a esposa é o esposo. Quem tem a noiva é o noivo. Nós somos propriedade de Deus, propriedade de Jesus. Fomos comprados por ele pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário.
1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós somos de Cristo, fomos comprados por ele. O próprio Paulo diz lá, ainda em 1 aos Coríntios 6 e 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A imagem da igreja como noiva e esposa do Cordeiro mostra que existe um relacionamento muito especial entre Jesus e a igreja. Tão especial e tão profundo que o apóstolo Paulo chama de mistério. Efésios capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Dizer que a igreja é a noiva ou esposa do Cordeiro também nos ensina que o relacionamento que existe entre Cristo e a igreja é um relacionamento de amor. Efésios 5 e 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. A imagem da igreja como noiva ou esposa de Cristo mostra que Jesus amou a igreja e, como marido, tomou a iniciativa deste amor, morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores, entregando-se pela igreja. E hoje santifica a igreja, purificando-a com a lavagem da água, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 26 e 27. Dizer que a igreja é a noiva e a esposa do Cordeiro é dizer que a igreja é sujeita a Cristo. Assim como a mulher deve reverenciar o marido, deve se submeter a ele, a igreja deve se submeter a Cristo. Efésios 5, 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. A igreja é submissa a Cristo. A igreja deve permitir-se ser purificada pela palavra, para que possa, no dia do arrebatamento da igreja, quando se encontrar com o Senhor, estar gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ser a noiva e a esposa do Cordeiro é dizer que a igreja tem de ser fiel ao Senhor e o estar aguardando para com ele morar para sempre na morada celestial. Estas são as imagens bíblicas da igreja, que muitos nos ensinam. Será que somos o corpo de Cristo? Será que somos a coluna e firmeza da verdade? Será que somos o edifício de Deus? Será que somos a lavoura de Deus? Será que somos a noiva ou esposa do Cordeiro? Amém.